A paixão pelo esporte é um sentimento que vem de berço para muitos brasileiros e brasileiras. Mas no jornalismo esportivo, as mulheres ainda sofrem com muitos estigmas relacionados ao machismo. Hoje, no Reverso, nós vamos entrevistar a jornalista Isabela Toscano e conhecer um pouco mais sobre a sua experiência no jornalismo esportivo. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Então, primeiramente, a gente queria começar falando conhecendo um pouco sobre a sua experiência nessa área do jornalismo esportivo. Como é que você já vivenciou isso na sua profissão? Bom, eu comecei primeiro na UFES, estudei desde 2018, né, quando eu entrei aqui na faculdade, e logo de cara eu entrei no NUD, o Núcleo Universitário de Esporte. E acho que foi a primeira interação que eu tive com jornalismo e esporte no mesmo quadradinho. Aqui eu tive a oportunidade de, por exemplo, experimentar o jornalismo na beira do gramado mesmo, né? Tirando fotos ou até entrevistando jogadores. Eu lembro que eu cobri beach soccer no início, assim, então foi uma coisa bem bacana. E depois do NUD, que é um site, né, um site de informações esportivas aqui, né, do projeto de extensão, eu também tive a oportunidade de ir para o Bandejão. E no Bandejão eu tive a experiência do rádio, né? Tinha o NUD na rádio, que a gente entrevistava várias personalidades do esporte. Aí eu já entrevistei pessoas do beach soccer, da capoeira, do futebol capixaba principalmente, a gente dava bastante notoriedade também para os clubes daqui. Então foi uma experiência riquíssima. E aí eu já sempre gostei de jogar, sempre gostei de estar nesse meio. E falar de esporte acabou sendo uma coisa natural. Quando surgiu a oportunidade de estagiar na TVE em 2021, eu abracei essa ideia e já joguei umas pontinhas dentro da redação. Olha, eu gosto de esporte, que o pessoal ainda estava me conhecendo, né? Gosto de esporte, gosto de cultura. Poxa, deixa eu acompanhar uma pauta de esporte. E aí o pessoal também foi me dando essa oportunidade, tanto no rádio, né, na Rádio Espírito Santo, quanto nas telinhas também. Aí eu fui feliz, consegui o trabalho e estou nesse caminho até hoje. E a gente sabe que você não está só unicamente hoje em dia no jornalismo esportivo, mas eu fiquei sabendo que em 2022 você participou da cobertura do Capixabão, que foi uma cobertura histórica, né? Maior cobertura do Capixabão. Como é que foi essa experiência para você? Sim, em 2022 a gente fez a cobertura de todos os jogos do Capixabão na TVE. E assim, foi uma loucura, porque eu e mais outros profissionais, a gente trabalhava tanto na reportagem, eu era repórter de campo, e além de ser repórter de campo, a gente também tinha que produzir e ir atrás da notícia, sabe? A gente teve que se desdobrar entre aquele multifuncionalismo do jornalismo. Então, a gente fazia o Media Day, a gente tirou foto dos jogadores para passar na escalaçãozinha bonitinha para todo mundo saber e reconhecer quem eram os jogadores que estavam entrando em campo. A gente conversou, fez entrevistas, pautas frias com os jogadores, pautas quentes também na semana. Eu viajei para Nova Venécia, que é de onde eu sou, na verdade, para cobrir o Nova Venécia, jogando com Rio Branco, com Vitória. E também fomos para Águia Branca. Então, assim, foi muito corrido, mas aquela correria gostosa, sabe? Sim, de com quando certeza. a gente vai fazendo as coisas e vê que dá certo. E fazer a coisa que a gente gosta, né? Sim, e além disso, ver reconhecimento e também ver que seu trabalho está evoluindo. Acho que isso é muito legal, porque no Sim. início a gente começa fazendo umas notas cobertas, depois a gente conhece jogadores e conhece a história e tem a oportunidade de contar, e aí você percebe que você faz uma matéria especial, aí você vê que seu trabalho está sendo bacana e sendo reconhecido, porque com essa transmissão, como foi muito grande, muitas pessoas também vieram falar com a gente, dar dicas e também elogiar nosso trabalho. Então foi assim, muito gratificante, cansativo e gratificante. Eu imagino, deve ter sido uma ótima experiência. E como você comentou dos jogadores, quem em destaque, assim, você conheceu? Quem foi mais legal, assim, de ter conhecido? Cara, eu conheci muitos, como eu falei, à beira do gramado, né, que a gente faz as entrevistas. Tem um jogador que eu amei de paixão entrevistar, que foi o Valdir Roque, do Vila Velhense. Cara inteligentíssimo. Que legal. E assim, sabe aquela pessoa que você pergunta, ele responde com análise, com uma profundidade, com inteligência. Então foi muito bom. O Edinho já é carta marcada do futebol capixaba, está no Porto Vitória, tem
uma riquíssima experiência no futebol, inclusive mundial, e conversar com ele, ele já está acostumado já. A gente já chama ele vem responder e a gente pode deixar a bola, passa o microfone para ele que ele responde tudo. Então foi muito divertido assim na beira do gramado também. Que legal. E assim, dada a sua experiência e como você comentou, essa paixão que já é antiga com o esporte, o que te motiva tanto seguir nessa área do esporte, nesse nicho como jornalista? E eu queria saber também se você quer seguir nisso como um foco na sua profissão. Bom, eu iniciei minha carreira agora. Gosto muito de esporte, mas no momento eu gostaria, assim, pretendo experimentar também outras áreas, embora o esporte seja uma das minhas preferidas agora, né? Mas o que me motiva é porque eu gosto muito de contar histórias e de uma maneira mais podendo usar de subterfúgios assim, de crônicas, podendo usar uma coisa às vezes até poética, exercer mais a criatividade. O esporte me possibilita isso, essa área, né? Sim. Então, é confortável para mim estar nessa área e também é uma área que eu gosto. E as histórias no esporte, elas mexem muito com superação também, com histórias marcantes, histórias de vida. São histórias legais de se registrar. Então, é um lugar onde eu me conecto por causa disso, sabe? Pelo prazer de contar histórias. É porque no nosso país, principalmente o futebol, é uma questão que une todo mundo, une independente de classe, de gênero, é uma coisa que une todos os brasileiros, né, principalmente. E aí acho que a gente consegue ter um contato maior com todo tipo de gente, todo tipo de história, né? O esporte é plural, né? Sim. Eu acho que não só o futebol, mas o esporte em geral. Porque desde uma pessoa que está lá no nível amador até o nível profissional, uma pessoa com deficiência, uma pessoa preta, uma pessoa trans, eles têm espaço no esporte, seja qual esporte for. Eu acho isso muito bonito também. Então, realmente, quando você fala de diversidade, eu concordo muito, e isso só aprimora ainda mais o campo, né, que é rico. Com certeza. Mas é importante também a gente pensar que nem tudo são flores nessa área. E eu queria saber se você, enquanto mulher nessa área do jornalismo esportivo, uma mulher jovem principalmente, iniciando nessa área, se você já viveu alguma experiência desagradável e como foi, se você pode contar um pouco pra gente. Sim, a gente sempre bate na tecla de que o esporte, principalmente agora falando sobre a área do futebol, é um retrato, um recortezinho do que é a sociedade como um todo. O machismo está na sociedade, no futebol não seria diferente. Você me perguntou, eu já passei por alguns momentos desagradáveis em coletivas de imprensa, em diretores de clubes daqui de Capixaba, um diretor específico, né, se for contar a história, um integrante da diretoria, tipo, já me cumprimentou como se eu fosse uma super conhecida, me beijando na testa, e o que eu achei super estranho, e eu até, sabe, quando você dá um reflexo, você até tira assim, e ele chegando, não, mas eu beijei você como eu beijo minha filha. Só que ele nunca tinha me visto. É uma invasão de privacidade, né? E a gente já viu vários outros casos desse de jornalistas no estádio cobrindo ali um momento, um jogo, que se fosse, e às vezes torcedores ou outros jogadores, outros jornalistas até abraçando, beijando e tocando de maneiras que eles não tinham esse direito, não é? Sim, acho que eles enxergam, eu vejo que esses homens machistas, eles enxergam como se eles tivessem abertura para fazer o que puder, o que podem, né? Assim, já ouvi xingamentos que às vezes todo mundo erra. Assim, todo ser humano está fadado ao erro, mas parece que quando uma mulher erra, principalmente no esporte, as críticas que vêm não são críticas, são ataques misóginos principalmente, né? São xingamentos que vão acima da crítica construtiva. Sim. E é isso que machuca. E os jornalistas homens nessa mesma área não enfrentam as mesmas dificuldades que nós enfrentamos, né? Nessa questão não. Acho que a gente já começa num degrauzinho negativo de primeiro conseguir a confiança e depois mostrar que você tem ali, tá no páreo para fazer o trabalho que eles realizam também, sabe? Acho que é uma construção nesse sentido. Entendi. E por fim, como você acha que a gente pode fazer para acabar com esse estigma? Estar presente no espaço, né? Acho que você
se mostrar ali no espaço e ter essa representatividade é maravilhoso. Hoje você liga a televisão para assistir qualquer jogo a nível nacional, você vê mulheres cobrindo, você vê mulheres na reportagem, você vê mulheres tendo voz ali, tendo opinião principalmente, né? Então dá uma cara nova, dá uma nova narrativa também para o espaço onde a gente está inserido. Isso é importantíssimo, né? Que a gente perceba que tem mulheres lá e perceba assim, poxa, se ela está lá eu posso também, porque eu quero ser tão boa quanto ela. E isso é riquíssimo, principalmente para a criancinha que está ali agora assistindo a televisão e ver que com certeza. tem mulheres na TV e que é para ela invadir esse espaço também, porque é dela. É isso. Muito obrigada, Isabela, pela nossa entrevista. E o Reverso de hoje fica por aqui.